Você estava acompanhando ao vivo e foi concluída agora a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O senador Omar Aziz foi eleito presidente da CPI. Ele disputou o cargo com o senador Eduardo Girão e venceu por 8 votos a 3. O vice-presidente será o senador Randolph Rodrigues e o relator vai ser o senador Renan Calheiros. A repórter Carla Benevides está nos corredores do Senado e traz mais informações. Carla, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o início da reunião foi marcado por muitas questões de ordem, pedindo inclusive o adiamento da instalação da CPI. Foi questionado também a participação do senador Renan Calheiros no colegiado e também a participação de senadores em mais de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa última questão de ordem foi acatada e vários senadores ali na hora abriram mão das suas participações em CPIs. Foi o caso, por exemplo, do senador Jorginho Melo, que renunciou à participação na comissão na CPI da Chapecoense, do senador Humberto Costa, que também renunciou à sua vaga na comissão que apura as fake news, que investiga as fake news. Em meio a essas questões de ordem também chegou a informação de que o TRF da primeira região cassou a liminar que pretendia impedir que o senador Renan Calheiros ocupasse a vaga de relator na CPI. Com tudo isso, a eleição de presidente e vice demorou quase mais de 2 horas para iniciar. O presidente eleito, o senador Omar Aziz, disse que não vai permitir que a CPI se torne um palanque político em respeito aos quase mais de 400 mil mortos pela pandemia. Ele disse também que a CPI não vai ser local para ninguém se vingar de ninguém. Depois, ele designou o senador Renan Calheiros como relator da CPI. O senador Renan Calheiros, em seu discurso, disse que fará uma relatoria imparcial. Vamos ouvir. Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica, profunda, focada no objeto que justificou a Comissão Parlamentar de Inquérito e despolitizada. Bom, foi dado um prazo de 24 horas para que os senadores apresentem sugestões de planos de trabalho ao relator. E foi convocada uma sessão para quinta-feira, às 9 horas da manhã, de forma semipresencial, para votar, para aprovar esse plano de trabalho e também requerimentos como os de convocação de ministros, dos ex-ministros da Saúde e também do atual ministro da Saúde. Obrigado, Carla Benevides. Nós vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do presidente eleito Omar Aziz. Acompanhe. Os membros que fazem parte da CPI irão encaminhar sugestões para o programa de trabalho para o senador Renan. Na quinta-feira, nos reuniremos novamente, aprovaremos o plano de trabalho e também alguns requerimentos e convocações para algumas pessoas na terça-feira já estarem aqui presentes. O primeiro a vir aqui na terça-feira que vem será o ex-ministro Mandetta. Foi o que ficou acertado aí na CPI. Não, acho que alguma coisa aí, presidente. Senador Renan, o senhor fez um discurso bastante contundente na primeira manifestação do senhor como relator da CPI, inclusive o líder do governo no Senado há pouco disse que o senhor abundou em adjetivos quando se referiu à atuação do governo. Eu tenho 2 frases aqui que praticamente encerraram a manifestação do senhor. Uma delas dizendo que o senhor antecipa que intimidações não vão deter o seu trabalho e que o senhor já viveu adversidades, mas não eterniza mágoas. O senhor acredita que esse caminho pode ser o início do caminho que será trilhado na CPI, tendo em vista todas as gestões que foram feitas anteriormente para que o senhor não assumisse esse cargo, inclusive acionamento da Justiça numa tentativa de impedir isso? Não, quem me conhece sabe, eu não sou de guardar ódio, né? E meu propósito levar a relatoria com absoluta isenção, de uma maneira criteriosa, numa investigação que sabemos será árida, mas tenho convicção que vai chegar ao seu final.
E esse é o propósito também da comissão. É uma comissão composta por bons quadros do Senado Federal, né? Tem um fato determinado a investigar, tem muita coisa já produzida no que se refere a provas, a postagens, a atos publicados, e nós esperamos fazer a nossa parte, dar com isso as respostas que a sociedade cobra. Presidente Omar Aziz, a princípio o prazo da CPI é de 90 dias, mas pode ser prorrogado por até um ano. Eu queria saber do senhor se existe essa possibilidade ou se a intenção é de fato terminar os trabalhos da CPI nesse prazo de 90 dias. A grande preocupação de todos nós senadores é que enquanto nós estivermos trabalhando na CPI, nós continuaremos a ter óbito no Brasil afora. E a questão nossa não é só também procurar responsáveis, culpados, mas sim ao longo da CPI fazer propostas que possam ser já colocadas em prática com o que nós vamos ver o que está acontecendo. Foi isso que nós conversamos, porque não basta a gente dar um direcionamento de achar culpados, o que achar culpados somente não vai resolver a falta de vacina, a falta de medicamentos, a falta de EPI, a falta de UTI, a falta de oxigênio nos estados. Então nós precisamos ter noção de tudo aquilo que falhou no planejamento. Por isso, da nossa preocupação em começar a cronologia do início, o que foi feito no primeiro momento de planejamento, para que a gente possa trabalhar em cima disso. E, ao mesmo tempo, indo recomendando ao governo que tome as providências naquilo que a gente detectar. Sobre a questão da prorrogação, depende muito do como vai encaminhar a CPI. Nós temos até 90 dias, nós podemos terminá-la muito antes ou depois. Não é um prazo, não é 90 dias, é até 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Eu espero que a gente possa focar nesse trabalho, que é o que as pessoas, o povo brasileiro estava esperando. E volto a repetir, essa CPI é diferente de todas aquelas outras que vocês já viram na vida. É a CPI que, segundo pesquisa, está praticamente na casa de todos os brasileiros. Então, a gente espera fazer o melhor possível. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente puder produzir, mais vida a gente pode ajudar a não ir a óbito. Senador Randolph, com relação àquela lista da Casa Civil dos 23 pontos, gostaria de saber se a lista ampliou a pauta que já existia dentro da própria CPI e se ela vai, de certa forma, pautar aquilo que vai ser questionado dentro da CPI. A CPI vai seguir a lista da Casa Civil? Eu acho que foi uma contribuição importante do governo para ajudar nas investigações. Aponta, inclusive, alguns aspectos que deverá ser objeto, inclusive, do plano de trabalho do relator, do senador Renan Calheiros, que devem ser por nós investigados. A questão dos povos indígenas. Era algo que estava passando ao largo. Esse roteiro da Casa Civil é um roteiro que, no meu sentir, é uma colaboração para as investigações, né? E talvez seja de bom tom. Aí vamos ver o curso que a CPI vai seguir. Aqui o relator Renan apontou algumas ações imediatas, já requereu um conjunto de informações nessa primeira reunião que devem ser prestadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Já apontamos quais os primeiros que devem ser ouvidos, os ex-ministros Mandetta, Tache, Pazuello e o atual ministro da Saúde, além do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eu acho que por decorrência disso, nós já teremos algumas dessas informações que foram levantadas na preocupação de ontem da Casa Civil. A partir desses depoimentos, talvez seja até necessário pedir oficialmente do governo esse roteiro que ainda ontem se tornou de conhecimento de todos vocês, de toda a imprensa. Senador Renan, eu não me lembro agora qual foi o senador que sugeriu também na primeira reunião a criação de 5 subrelatorias. O senhor disse na semana passada que isso seria possível, por exemplo, se for necessária a investigação específica a respeito de um determinado estado.
Como é que está essa discussão sobre a possibilidade de subrelatorias dentro da CPI? Olha, todas essas questões que dizem respeito a encaminhamentos administrativos, políticos, isso tudo vai ser discutido por ocasião da discussão do plano de trabalho. Nós abrimos um espaço de tempo de 24 horas para até amanhã todos os membros da comissão que desejarem possam apresentar sugestões de plano de trabalho. Por enquanto, só apresentou o senador Alessandro Vieira, o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, e o senador Humberto Costa. Nós esperamos que todos apresentem, né? Porque eu quero ser mais do que um relator, eu quero ser um redator, um sistematizador dessas propostas todas que os senadores deverão apresentar à comissão. Senador Renan. Senador Renan. Oi. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, falou no início da sessão que a CPI vai causar aglomeração e que isso pode resultar também em mortes de parlamentares. De certa forma, corroborando com a visão de que aglomerações causam mortes. Eu gostaria de saber do senhor... Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro, porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Eu gostaria de saber do senhor se esse tipo de declaração também pode fazer parte do relatório. Ele talvez esteja saindo do negacionismo e esteja aderindo à ciência e à necessidade dos brasileiros. Última pergunta, quantas vezes por semana os senhores pretendem se reunir? A ideia do presidente é nós nos reunirmos terça e quarta. Esta semana, excepcionalmente, por causa do prazo para recolher sugestões para o plano de trabalho, aí nós faremos a reunião, né, Randolfo? Quinta-feira. Nós faremos a próxima reunião, quinta-feira, quando, como já colocou aqui o Randolfo, nós aprovaremos algumas convocações do ministro atual da Saúde, dos ex-ministros, do presidente da Anvisa e aprovaremos também vários requerimentos de requisições de informação. Senador Renan Calheiros, por favor, quais são, na visão do senhor, os principais desafios da CPI? Quais são os principais desafios da CPI, na visão do senhor? Eu acho que o primeiro desafio da Comissão Parlamentar de Inquérito é verificar uma maneira, seja qual for, para destravar a vacinação, para que o nosso país, recuperando o tempo perdido, possa ter acesso a vacinas e a insumos, para que a gente possa rapidamente cumprir esse calendário. E, paralelamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar se, por ação ou omissão, dissídio ou irresponsabilidade, alguém colaborou para que essa matança avançasse, né? E nós vamos apurar isso, mas vamos apurar com profunda responsabilidade, com critério, né? Eu não serei um relator monocrático, nós vamos em todos os momentos ouvir a comissão, só valerão provas efetivamente, nós não vamos condenar por convicção, né? Nós não vamos fazer PowerPoint contra ninguém, nós queremos fazer uma investigação criteriosa e que dentro dos desdobramentos da legislação possa ser consequentemente encaminhada qualquer providência. E como é que o senhor vê a postura dos governistas de afirmarem que a CPI será persecutória com o governo? Hein? Que a CPI vai perseguir o governo. A CPI não será de oposição nem de governo. Quem não tem o que temer, a CPI não investiga pessoas, seja de onde for, investigará fatos. A CPI tem um objeto, ação e omissão cometidas no enfrentamento da pandemia. Quem foi responsável por chegarmos até onde chegamos? Obviamente, eu tenho confiança que o relatório final do senador Renan Calheiros deverá apontar essas responsabilidades, a partir de fatos. E uma outra coisa, é que esse discurso de que a CPI vai politizar é um discurso para inglês ver. Quem tem politizado é o governo.
Haja vista o que tivemos ontem, uma decisão de juiz de primeira instância, tentando com isso subtrair competência do Parlamento Nacional. Ora, quem faz isso não está politizando? Quem vai politizar é a CPI? A sociedade não compreende muito bem essas coisas. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Você acompanhou então a entrevista coletiva, né, do presidente, do relator e do vice-presidente da CPI. Nós vamos falar agora com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, para uma análise final desses trabalhos do dia. Guerzoni, eu queria que você explicasse então, resumidamente, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, quais são as atribuições dessa CPI. Muito se falou na reunião sobre o papel de investigação, alguns disseram que a CPI não está julgando, está investigando. Quais são as funções, os papéis que uma CPI pode exercer e, ao final, esse material, esse relatório produzido é enviado para quem? A CPI é um instrumento de investigação parlamentar, é um instrumento por excelência do inquérito parlamentar. E para isso ela tem uma série de poderes especiais que as demais comissões da Casa, né, as comissões ordinárias, não possuem. A Constituição fala que a CPI tem o poder das autoridades judiciais para fazer essa investigação. Então, nesse sentido, a CPI pode colher depoimentos, né, convocar pessoas para depor perante a CPI, ela pode requisitar informações, ela pode fazer quebra de sigilos bancário, telefônico, fiscal, de dados, e, ao final do processo, ela vai apresentar um relatório no qual ela lista os fatos, né, ela descreve os fatos que ela investigou e ela pode indiciar pessoas, ou seja, atribuir crimes a pessoas que ela tenha na sua investigação chegado à conclusão de que essas pessoas cometeram ilícitos. E essa documentação será enviada ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências ao seu cargo, né? Faça as denúncias junto ao Poder Judiciário. E a comissão pode também fazer uma série de sugestões, pode apresentar proposições para aprimorar a legislação. Enfim, ela tem uma atribuição bastante ampla. Ela tem algumas limitações nas suas competências. O Supremo já julgou isso algumas vezes. Ela não pode atuar naquilo, apesar dela ter o poder das autoridades judiciais, ela não é um poder judiciário. Então, há atividades que, segundo o Supremo, são o que o Supremo chama de reserva de jurisdição, ou seja, apenas o juiz pode fazer. Decretação de prisão, exceto, claro, a prisão em flagrante, interceptação telefônica, a CPI não pode decretar, busca e apreensão domiciliar, indisponibilidade de bens, enfim, aqueles poderes que cabem ao juiz. Mas a CPI tem um poder bastante amplo de atuação e, no seu relatório final, ela vai concluir sobre tudo aquilo que ela investigou, pode indiciar e encaminhar isso ao Ministério Público, né? Na reunião de hoje ficou claro, eu acho, o tamanho do trabalho que a CPI vai fazer e num ambiente indiscutivelmente de grande polêmica política, né? Os debates hoje deixaram claro que a CPI terá não apenas uma grande missão, uma missão bastante ampla de trabalho, mas será fruto de uma significativa discussão política para chegar ao final. Mas a gente viu a disposição de todos de se chegar de forma bem-sucedida a esse resultado, né? Vamos aguardar os desafios que se colocam perante essa CPI. Muito obrigado, Guerzoni, por nos ajudar a compreender esse trabalho da CPI. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tá, obrigado, é um prazer. Você ouviu o consultor Gilberto Guerzoni, do Senado Federal, e vamos agora conferir os senadores que compõem a CPI da pandemia. São 11 titulares e 7 suplentes. São titulares da CPI os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Tasso Gereissati,
Omar Aziz, Otto Alencar, Marcos Rogério, Jorginho Melo, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues. Os suplentes, Jader Barbalho, Luiz Carlos Reis, Marcos Duval, Ângelo Coronel, Zequinha Marinho, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. A base do governo apresentou vários questionamentos, mas a comissão foi instalada. O senador Omar Aziz foi eleito presidente. Em seguida, ele escolheu o senador Renan Calheiros para o cargo de relator. A reunião começou às 10 da manhã, sob a presidência do senador Otto Alencar, o mais idoso entre os integrantes da comissão. Foram muitas questões de ordem. Parlamentares governistas apresentaram vários questionamentos para tentar adiar a instalação da CPI. Primeiro, o senador Ciro Nogueira alegou que muitos senadores não poderiam fazer parte da comissão porque já integram outra CPI do Senado. Nosso regimento interno, no capítulo 14, artigo 145, inciso 3º, ele expressa e não deixa a menor dúvida que um senador só pode fazer parte de comissões parlamentares de inquérito em uma comissão como titular e outra comissão como suplente. E nós temos alguns casos aqui de senadores que fazem parte de mais de uma CPI. E me perdoe dizer, inclusive Vossa Excelência, que o senhor faz parte da CPI da pandemia como titular e na CPI da Chapecoense. Eu não quero criar nenhum problema, mas eu quero que isso seja sanado. A questão de ordem, Vossa Excelência, está indeferida, senador. Eu recordo da sua decisão, presidente. A designação do presidente do presidente do Senado. Então, exato, eu falei isso. Eu falei que é o presidente do Senado. Eu disse a ele que é uma decisão do presidente do Senado. Ele tem que questionar o presidente do Senado. O momento é inoportuno e falei também aqui no grupo e falo publicamente mais uma vez. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando. Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. Depois, o senador Jorginho Melo alegou que os senadores Renan Calheiros e Jarbas Barbalho não poderiam fazer parte da comissão porque têm filhos exercendo o cargo de governador de estado. E a CPI vai investigar a gestão de recursos repassados aos estados e municípios. O que quero destacar é que há uma importante investigação que poderá ter impactos importantes para a nossa República. Não pode ser continuada se existir um quê de desconfiança. O estado de Alagoas não sofre um inquérito ou uma investigação sequer sobre nenhuma destas questões conectadas ou conexo na questão da Covid-19. A questão de ordem do senador Marcos Rogério foi para que a CPI cumprisse a decisão liminar do juiz Charles Frazão, da 2ª Vara da Justiça Federal de Brasília, que ontem suspendeu a indicação do senador Renan Calheiros para relator da comissão. O pedido foi feito pela deputada Carla Zambelli, uma das principais defensoras do presidente Bolsonaro no Congresso. No meio da discussão, a questão de ordem acabou perdendo a razão de ser. Acabo de ser informado pelo advogado-geral do Senado, senador Marco Rogério, que o presidente em exercício do TRF acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido por um juiz de primeira instância. O senador Eduardo Girão também pediu a palavra para se colocar como candidato à presidência da CPI. Por acordo, a maioria dos integrantes da comissão decidiu indicar os senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues para a presidência e vice-presidência, e o senador Renan Calheiros para a relatoria. O meu requerimento teve o apoio de 45 colegas, a maioria absoluta do Senado Federal, em relação ao outro pedido de requerimento, também legítimo, do senador Randolfo Rodrigues, que conseguiu 32 assinaturas. Só depois de 2 horas de debate começou a votação. O senador Omar Aziz teve 8 votos e o senador Eduardo Girão, 3.
O senador Randolfo Rodrigues foi eleito vice-presidente com os votos de 7 senadores. Foram 4 votos em branco. Já na presidência, o senador Omar Aziz formalizou a indicação do senador Renan Calheiros como relator da comissão e fez um apelo aos integrantes da CPI. Vamos levar esse trabalho técnico sem buscar, além de nada, a verdade. A verdade, seja contra quem for. E hoje, às 4 da tarde, o Senado tem reunião deliberativa. O primeiro projeto na pauta é o que permite o uso de estruturas de indústrias veterinárias para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A TV Senado transmite a sessão. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você fica agora com uma seleção de imagens da primeira reunião da CPI da pandemia. Obrigado pela companhia e até a próxima. Declaro aberta a sessão. Essa CPI está sendo instalada neste momento. Há uma importante investigação que poderá ter impactos importantes. Não há como se colocar essa questão de impedimento para esse momento, é a única CPI que está ativa. Nós não temos poderes de justiça aqui. Temos poderes de investigação, de inquérito. Acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras. Explicar cada detalhe como é que foram tomadas as decisões, para fazer ou para não fazer. Isso vai ser fundamental para passar ali, mas não agora. Como presidente senador Omar Aziz e como vice-presidente.